Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu voltei para a gente continuar aprendendo. E com quem que a gente está aprendendo agora? Vocês lembram? Olha, Abraão! Então vamos relembrar um pouquinho quando eu falei que Abraão e Sara receberam uma visita muito especial dos anjos do Senhor que foram lá na casa deles e anunciaram que Sara seria mamãe, mesmo naquela idade bem velhinha, e que Sara ficou até espantada e não queria acreditar. Bom, a palavra do Senhor é verdadeira. Quando ele promete, ele cumpre, crianças. E dessa vez não foi diferente. No tempo determinado por Deus, Sara engravidou. E depois nasceu o filhinho deles. Olha só, que coisa mais bonitinha. Como Deus é fiel, não é, crianças? Abraão deu o nome pro seu bebezinho de Isaac. A Sara, ela só fazia rir, crianças. Ela ficou tão admirada. E naquela idade de 90 anos já, ser mãe, amamentar uma criança pela primeira vez, ela só fazia rir. Ria admirada, feliz da vida. Então, Isaac foi crescendo. Abraão foi ensinando para Isaac quem era o Senhor. Foi mostrando para ele, né, quem era o Senhor, dizendo. Isaac foi crescendo, uma criança muito obediente aos seus pais e também obediente a Deus, né? Mas quando chegou um tempo em que Isaac já estava um pouco crescido, Deus pediu para Abraão uma coisa muito difícil. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você vá lá na terra de Moriá e lá eu vou te mostrar um monte. Você vai a esse monte, faça um altar em sacrifício e leve Isaac. Eu quero Isaac. Como deve ter sido muito difícil, né, crianças? Mas Abraão obedeceu. Ele pegou Isaac, pegou o que ele precisava para fazer esse altar, pegou a lenha para fazer o fogo, uma faca, e levou com ele Isaac. Então, quando chegou lá nesse lugar de Moriá, no monte, em que o Senhor mostrou para ele, ele subiu no monte com seu filho Isaac. E Deus mandou que ele fizesse um altar. Ele foi preparando o altar, né, crianças? Mas não é igual aquele altar que eu ensinei para vocês, que eles sempre faziam um altar. E nesse altar, nesse lugar, ele adorava o Senhor, ele conversava com o Senhor.
esse altar era um altar diferente. Era um altar de sacrifício. Naquela época, eles faziam esse altar. E sobre esse altar eram colocados animais e eram oferecidos ao Senhor. Só que dessa vez não era um animalzinho que ia ser oferecido ao Senhor. Era Isaac, crianças. Isso. Então Deus obedeceu, porque ele amava o Senhor. Ele amava muito seu filho Isaac. Mas ele amava o Senhor e ele escolheu obedecer. Então, Abraão foi preparando aquele altar. Isaac, como estava acostumado a ver e certamente fazer junto com seu pai esses altares de sacrifício de animais, perguntou assim: pai, já tá tudo aqui, mas cadê o carneiro? Então Abraão respondeu assim: não se preocupe, Deus proverá, meu filho. E continuou preparando o seu altar de sacrifício. Depois ele foi, pegou Isaac, botou sobre o altar, porque era o que Deus tinha pedido para ele, né, crianças? Ele colocou Isaac sobre o altar para oferecer ao Senhor. E na mesma hora, um anjo diz: não, Isaac, não faça isso, porque eu agora sei que você teme ao Senhor. Na mesma hora, ele tirou Isaac do altar do sacrifício e preso num cantinho tinha um carneiro que o Senhor mandou para que fosse colocado no lugar do Isaac. Então, ele pegou o carneirinho, colocou sobre o altar e ofereceu ao Senhor esse sacrifício. Então, nessa hora, depois que ele fez o sacrifício, o anjo disse assim, tá lá na palavra, vamos lá. Em Gênesis, capítulo 22, no versículo 17, diz assim, 16. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por você ter feito o que fez, não me negou o seu filho único, esteja certo que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Uau! Que coisa mais tremenda e linda Abraão fez, não foi, crianças? Não deve ter sido fácil para Abraão obedecer ao Senhor, o seu filho, que ele amava, o filho da promessa, que ele esperou tanto tempo, que o Senhor prometeu para ele, que ele seria o seu herdeiro. E o Senhor, de repente, pedir para Abraão, seu filho, deve ter sido muito difícil. Mas Abraão amava o Senhor, crianças. E quando a gente ama, por mais difícil que seja, a gente obedece. Sabe por quê?
porque a gente quer sempre ver aquela pessoa bem, a gente quer agradar aquela pessoa. E Abraão amava o Senhor. E vocês? Vocês amam a mamãe, o papai? Amam? Tem certeza que quando a gente ama, a gente obedece, hein? Será que vocês não amam assim só de boca, só de falar, mamãe eu te amo, mamãe eu te amo? Eu conheço uma criança, sabe? Que todo dia fala que ama a mamãe. Todo dia ela faz desenho, vem da escola com desenho da mãe. Fala que ama tanto, tanto, tanto. Mas na hora de obedecer, não obedece. Faz cara feia. Quando pede alguma coisa, tem crianças que quando a mamãe pede alguma coisa, faz resmungando, reclamando, responde o papai e a mamãe. Vocês são assim? Vocês sabiam que quando um filho desobedece a mãe, o coração da mamãe dói? Lá dentro o coração fica chorando, porque o filho não obedece. Então, crianças, antes de vocês desobedecerem a mamãe, papai, vocês pensem. Vocês gostam de ver aquela pessoa que vocês amam triste? Chorando? Não, né? Então vamos alegrar o coração da mamãe, do papai, daqueles que vocês amam. Tá certo? Bom, aquela hora ali em que ele obedeceu ao Senhor, em que ele ia entregar o seu filho Isaac, né, ao Senhor. E o anjo disse assim: não, Abraão, não faça isso. Depois que tudo terminou, vocês viram o que aconteceu? O Senhor abençoou Abraão. O Senhor disse que porque ele obedeceu ao que ele tinha falado, os seus descendentes, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, todos os que viriam depois, porque ele obedeceu, seriam numerosos como as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu? Não. E a areia do mar? Dá para contar? Também não. O Senhor quis dizer que os seus descendentes, seus filhos, seriam incontáveis e que todos eles seriam abençoados. Então, como eu já ensinei para vocês, tudo que a gente faz tem consequência. Assim como a consequência do pecado são as maldições, as coisas ruins, a consequência de quem é obediente são o quê? As bênçãos. Assim como você em casa, quando desobedece a mamãe e o papai, não fica de castigo? Às vezes não leva uma palmada, não briga, leva um puxão de orelha, um tapinha. Muitas coisas ruins acontecem quando vocês desobedecem, não é? Quando vocês obedecem, hein? O que acontece? O coração da mamãe fica feliz, do papai. Quando vocês pedem alguma coisa, o papai e a mamãe fazem de tudo para poder agradar vocês, porque vocês obedeceram. É claro que vocês não devem obedecer esperando
uma recompensa, esperando que o papai e a mamãe venham dar alguma coisa em troca da obediência. Não é assim. Vocês devem obedecer porque amam o papai e a mamãe. E por consequência, as coisas boas vão acontecer. Vocês obedecendo o papai e a mamãe, vocês estarão obedecendo ao Senhor. Porque o Senhor diz: honre o papai e a mamãe. Certo? Bom, crianças, às vezes a gente olha assim as histórias da Bíblia e a gente não entende muita coisa. Às vezes Deus parece ser mal, não é? Às vezes Deus parece que pede umas coisas assim tão difíceis e aqueles que estão ali obedecem sem entender. A gente às vezes também não entende como que Deus pediu para Abraão o seu filho e Abraão ia matar o seu filho. É difícil demais entender isso, né? Às vezes parece que Deus é mau. Mas Deus não é mau, crianças. Deus é bom demais. Vocês acham que o Senhor ia deixar Abraão matar seu filho? Vocês acham? Deus, ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo aquilo que está no nosso coração. Sabe tudo aquilo e a gente está pensando. Deus sabia que Abraão ia obedecer. Deus sabia que Abraão amava o Senhor muito. Mas Deus queria que Abraão, com isso tudo, aprendesse com o Senhor. Depois disso tudo, se Abraão amava o Senhor, ele passou a amar muito mais. Ele passou a obedecer muito mais. Ele aprendeu a colocar o Senhor acima de tudo, a amar a Deus acima de tudo, assim como a palavra nos ensina. Tem um mandamento, que é o primeiro, que diz assim: amai ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre amar mais do que o papai, mais do que a mamãe, mais do que o filho. E assim Abraão fez. Abraão amava o Senhor mais do que o seu filho Isaac. Amava mais do que Sara. Por quê? Se ele tinha Isaac, se ele tinha Sara, se ele tinha toda aquela riqueza, se ele tinha saúde, se ele tinha tudo que tinha, quem deu para ele? Foi o Senhor. Então, crianças, às vezes o Senhor pede pra gente fazer umas coisas assim que a gente não entende. É muito difícil. Mas o Senhor, ele tá o tempo todo ensinando a gente. Ele tá o tempo todo querendo limpar o nosso coração. Porque todo dia entram umas sujeirinhas no nosso coração, sabe? Então o Senhor quer fazer com que o nosso coraçãozinho venha ficar limpinho. Então todos os dias Ele está nos ensinando. Não pense que o Senhor não nos ama. Ele faz determinadas coisas justamente porque Ele nos ama muito. Que a palavra do Senhor diz que
tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, crianças. E Ele ama muito, 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 muito. Ama a mim, ama você. Tá certo? Então, vamos obedecer. Tá certo? Então, um beijo doce no seu coração, crianças. E até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.